Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, algum tanto narcisista, e hoje vamos conversar sobre esse objeto que tanto nos causa, o espelho. Para que serve o espelho? Como nos impacta desde o nosso primeiro espanto diante dele, ali na mais tenra idade e ao longo da vida, quando esse espanto se repete e se repete. Eu lembro do Freud, né, na viagem de trem, quando ele está se preparando para se deitar e ele se depara com um senhor de idade dentro da sua cabine, usando hobby e um boné. Ele se incomoda diante daquele invasor, tem o impulso de solicitar que ele se retire, mas nesse instante ele percebe: aquele estranho era ele mesmo, um reflexo da sua própria imagem. Ah, espelho, espelho meu, quem é você que me devolve a imagem invertida? Quem é esse outro que me devolve a mensagem invertida? O seu é côncavo ou é convexo? Parafraseando Caetano, ele te pega ou nem chega a te ver. Esse olho te olha, mas que tanto ele te pode alcançar? E como provoca o Caetano, que tal ir além da imagem, deixar de ser careta para ser recôncavo e reconvexo? Então, eu estou aqui hoje com Hélio Miranda, psicanalista, e a gente vai refletir, né, sobre esse espelho. Refletir Muito sobre o espelho. bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse para a gente embarcar nessa aí, como a gente estava conversando antes, né? O que é narcisismo? Que história é essa de mãe narcisista, de homem narcisista? Qual que é a importância desse termo, ou dessa condição, desse conceito que ganhou status de transtorno, né? É, No DSM e nas redes sociais, sinônimo de um defeito de caráter, é praticamente né? isso, né? Não é isso? Então, muito obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo aqui ao podcast. Eu que agradeço, Rebeca, o Uma convite de honra. poder participar do podcast, né? Vida Loucamente Sã. E poder conversar com você um pouco sobre isso, assim, é um tema bastante interessante, né? Sim, Você começou pelo espelho aí, né? é. É. Mas talvez a gente então pudesse começar por onde? Por Eu falar queria você assim. se Ah, apresentando. sim, E tá. já aproveitar e falar também do seu canal, né? Porque lá você Ah, tá. trabalha muito os conceitos também da Em psicanálise de um psicanálise. jeito bacana demais. Foi Tá. de lá que eu capturei o Hélio. Olha, bom, Hélio Miranda, eu sou professor na PUC, né, já tem muito tempo, e trabalho atualmente no programa de pós-graduação, lá com os Uhum, mestrandos, doutorandos. Tem sido um trabalho muito interessante, já tem quase 4 anos que eu estou lá no programa, né, na PUC é sim. mais tempo, e lá eu trabalho com a psicanálise, teoria psicanalítica e com a Uhum. matéria de psicologia jurídica, que eu Ai, tive que um tempo. ótimo. Eu trabalhei durante 25 anos no Tribunal de Justiça, né, na área Que de joia. família. Uhum. Então, nessa interface com psicanálise e direito de família. Mas Demais. isso hoje virou mais fonte de pesquisa do que de atuação, apesar de que de vez em quando eu Sim, atuo também. sim. Mas é principalmente isso. Então, minhas duas grandes áreas são a psicanálise com a clínica e a Uhum. psicologia jurídica nessas interfaces possíveis com o direito e com a lei, Muito em, bom. em pesquisas variadas, né? Uhum. Acho que é isso, né? E transmitindo também a Ah, sim, psicanálise tem nesse espaço, o canal, né? que é alguma coisa que o canal no YouTube, ele é alguma coisa que eu acho que, assim, como o seu podcast, a gente faz com muito carinho, É. assim. A questão é que eu não tenho tido muito tempo para me dedicar a ele, eu já tive mais tempo, aí depois do programa de pós-graduação, fiquei com menos tempo, então eu tenho postado, criado poucos vídeos. Mas tem muitos Mas lá, tem né? lá, eu Esses gosto muito. É é um canal bem. dirigido para isso, para divulgar um pouco os conceitos da Uhum. psicanálise, ajudar os alunos a ter um material extra, além dos estudos, né? E Sim. aí tem sido bom para poder falar um pouquinho de conceitos. Mas, e Sim. alguns vídeos, poucos, são de articulações, como essa que a gente está fazendo hoje, né? Ótimo. Essa é a Ai, que bom. ideia. E tem o seu nome, não é? O canal? O canal é Hélio Miranda Júnior. Ai, gente, então vai lá, segue. Ele segue a gente também lá no Vida Louca Medicina e no Instagram. Aí você perguntou por onde a gente podia começar. Eu tinha É. te pedido licença, né, para ler um trechinho muito pequenininho desse livro aqui, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, editado pela Record, e ela conta
belíssimamente, né, nesse romance, a travessia das pessoas que foram escravizadas na África e trazidas para o Brasil. E é uma garotinha escravizada que narra. E nesse trecho aqui, ela está narrando a entrada dela na Casa Grande. Então, a gente falou de espanto aqui, esse espanto diante de tanta ostentação daqueles móveis e almofadas e aquela decoração linda. E ela se depara com um móvel que ela fala, que é o que eu mais gostei, um espelho. Desde que me olhei nele pela primeira vez, não consegui passar um único dia sem voltar a fazê-lo sempre que surgia uma oportunidade. A Esméria, uma escravizada mais velha, parou na frente dele e me chamou. Disse para eu fechar os olhos e imaginar como eu era, com o que me parecia. E depois podia abrir os olhos, e o espelho me diria se o que eu tinha imaginado era verdade ou mentira. Eu sabia que tinha a pele escura e o cabelo duro e escuro, mas me imaginava parecida com a Sinhazinha. Sinhazinha bem branca, loirinha e de olhos azuis, naturalmente, né? Quando abri os olhos, não percebi de imediato que eram a minha imagem e a da Esméria paradas na nossa frente. Eu já tinha me visto nas águas de rios e lagos, mas nunca com tanta nitidez. Só depois que deixei de prestar atenção na menina de olhos arregalados que me encarava e vi a Esméria ao lado dela, tal qual havia de verdade, foi que percebi para que servia o espelho. Eu era muito diferente do que imaginava, e durante alguns dias me achei feia, como a Sinhá sempre dizia que os pretos eram, e evitei chegar perto da Sinhazinha. Aí ela, depois pulei um pedacinho e ela fala assim, e assim foi, até o dia em que comecei a me achar bonita também, pensando de um modo diferente e percebendo o quanto era parecida com a minha mãe. O espelho passou a ser diversão e eu ficava longo tempo na frente dele, fazendo caretas e vendo a minha imagem repeti-las. É muito lindo, né? Muito, muito. Muito lindo. Acho que ela Muito narra tão interessante. bem, Sim, assim, sim. Tantas coisas em um tantas pequeno coisas. pedaço, né? É, Tanta vivência, experiência, e não só das diferenças de si mesma, né? Da isso. imagem de si mesma contraposta à imagem do espelho, né? É. Muito legal. Parece Lacan, né? Você falando do Lembra, estado de lembra, espelho. exatamente, lembra. Exatamente, Ela junto da Esméria exatamente, até sim, perceber que não, né? Ela não era aquele conjunto ali, quem é ela, mas essa é a Esméria. Então, sim. o que sobra ali, a diferença sou eu, né? É, mas eu acho que tem uma dimensão, acho que a gente pode começar por aí, que você está colocando o estágio do espelho, né? Uhum. Porque a questão do que você nomeou, que você trouxe para o tema como narcisismo, né? Então Sim, vamos falar dele, do espelho. sim. Na psicanálise, o narcisismo seria justamente o fato de que o sujeito se constitui. Uhum. Originalmente em psicanálise não é uma patologia, né? A gente pode até Sim. falar um pouquinho de como é que está sendo visto hoje. Mas na Ótimo, marcar essa psicanálise, diferença, né? marcar essa diferença é importante. Porque narcisismo é um processo, a gente poderia, assim, falar resumidamente, é como Sim. se fosse o processo, para Freud, o processo de Uhum. constituição do eu. Sim. Dessa imagem que eu tenho de mim mesmo, que está aqui agora falando, tentando, É. né? E que acontece lá na tenra infância, né? Na relação Uhum. que se estabelece com quem cuida da gente, Sim. né? Então, esse outro que cuida da gente vai servir de espelho, a gente pode dizer assim, Uhum. para que a gente apreenda a si mesmo a partir de uma determinada imagem que vem do outro humano, né? Mas uma imagem carregada também com as palavras, com o cuidado, Sim. com a falta, o tempo que demora para atender. Tudo isso vai constituindo uma certa imagem. Então, o narcisismo Uhum. seria esse processo em que há uma identificação primeira, né? Aquela primeira identificação que fornece uma certa referência para que depois eu possa, aos poucos na minha vida, entender e constituir o que é um eu. Sim. Né, com os nomes, com as memórias, Uhum. mas então assim, Mas sem esse inicialmente é um primeiro processo. momento, não tem a constituição do eu, É, né? um Se bebê não não tem tem, eu, né? não tem. Ele é um corpo que nasceu,
Quer dizer, a gente trata ele como se tivesse. É, E é importante tratá-lo, porque sim. é pelo fato da gente ver ali uma potência de sujeito que vai se tornar um sujeito ali. Mas ele é Sim. um É, corpo que tem necessidades, que grita, que, né? sim. E E que aí a pessoa. morre, né? Se não tiver esse Esse investimento de cuidado, sim, cuidado que sim, você está sim, é. falando, né? Sim, Uhum. o cuidado humano é fundamental para a sobrevivência, e é um Sim, cuidado que não se restringe só a satisfazer a necessidade, né? Vem é, junto o carinho, o som, a voz diferente, e isso é sim. que faz com que esse sujeito possa ter um suporte afetivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, eu acho que assim, pensando no estágio do espelho, só para poder Ótimo, fechar um muito pouco bom. ou fechar assim, ou pelo menos deixar o conceito um pouco pensado, Uhum. o que Lacan vai fazer com o estágio do espelho é justamente reler o narcisismo em Freud, né? Uhum. E através de outros estudiosos, falar sobre o fato de que a criança se reconhece num certo momento da vida, a criança reconhece aquela imagem lá fora do espelho como ela. Sim, O espelho, assim, qualquer superfície, né, que sim, reflita. sim. Então, assim, tem um tempo que a criança não reconhece esse espelho. Então, Ela se interessa pela imagem, mas ela reage como a maioria, talvez, dos animais, que é vendo um outro, como se fosse outra criança outra ali, né? criança, Outro serzinho ali. outro ser, é. Mas, aos poucos, em um certo Uhum. momento, ela reconhece como ela mesma. Esse momento não vai ser definitivo, ela vai construindo aos poucos, Aham. porque tem esse momento, mas depois ela confunde isso um pouco. Mas esse momento é fundamental para construir uma primeira ideia de si, né? Então o sujeito Sim. se constitui nessa imagem que o outro transmite. É claro que a metáfora do Lacan do espelho não tem que ter espelho em qualquer lugar do mundo, né? É, Senão a gente não tinha nem virado espécie humana, né? é. Na verdade, o nosso espelho é o outro. Mas Uhum. na imagem da Ótimo. criança se reconhecendo no espelho, o que é legal de pensar é que ela se reconhece. E aí eu estou até lembrando do que você leu do livro, ela se reconhece no espelho. E isso traz uma certa alegria para a criança. Sim. Mas tem um outro junto dela que diz: aquele lá é você. É. E esse Ah, que outro, ele é legal essa fundamental. lembrança. Tanto que, Aham. assim, ela tem um outro que fala com ela. Tem. É você, mas tem um outro que vai falar assim: olha, mas tem a outra é mais bonita, É. né? Ela tem isso, tem aquilo. Então, assim, esse Uhum. outro, que é essa alteridade, que é a cultura, que são todos os outros que estão com a gente, eles também são o olhar que a gente busca para poder Uhum. ter uma referência sobre o que a gente é, né? Então não é só Sim. quando eu estou olhando no espelho, não é só eu que estou olhando, eu estou olhando, mas os outros que olharam para mim passam por um pouco pelo meu olhar, Sim. né? A gente não se arruma só para gente, a gente até tem essa ideia, estou me arrumando Sim. para mim, mas a gente se arruma porque a gente imagina como o outro vai nos ver. Tá. A gente mesmo não se vê. É. A gente não está se vendo o tempo todo, É. né? A gente se vê se estiver gravado, se tiver um espelho, Sim. mas Sim. então E a assim, gente tem muita dificuldade até com isso, né? com Bom, acho que a maioria das pessoas, pela minha experiência aqui no podcast, de tanta gente que já de se veio, ver. é de geralmente tem problema. Então, Alguma dificuldade, não então, problema, né? Alguma questão com a isso toca em imagem. outro Uhum. termo interessante, que talvez também está nessa passagem que você leu, que é o fato de que a gente tem a nossa imagem, essa representação, mas a gente tem uma imagem idealizada da gente mesmo. E aí, quando Bacana. você vê ela gravada, ela não corresponde exatamente à Não imagem que mesmo. está lá numa foto, em alguma coisa, né? Sim, Então, essa imagem idealizada, ela também foi constituída nesse tempo tá. da infância, né? Que aí é o Uhum. que Freud vai chamar de ideal do ego, ideal do Ah, então eu. eu queria que a gente falasse um pouco, porque a partir desse olhar, né, do outro e dessa, o que a gente está chamando de olhar, como você falou bem, Sim, né, Hélio, sim. que esse olhar é a linguagem, é o afeto, a libido que é investida ali, né, a Uhum. forma como é desejado ou não, né? Sim, sim. Tudo isso vai criar, então, um eu ideal, é isso, Tem uma diferença, assim, que a gente poderia marcar marcar. rapidamente, assim, entre esse eu ideal, que é Sim, um eu meio, como se fosse um pouco mais onipotente, assim, sim, aquele que se basta a si mesmo, e sim. que ele Que é desse é, primeiro narcisismo aí ele é extremamente arcaico, né? sim, Mas imaginário. ele fica ali, assim, parecendo que a gente um dia vai chegar É, não precisar do outro, é. né?
Porque é um eu ideal, ele não precisa do outro. Eu, Mas o gente, eu ideal vou do chegar eu na minha melhor versão, assim, é como se pudesse existir uma sim, versão da gente que completa. precisasse pouco das outras pessoas. Sim. Tem gente que tenta sustentar um pouco essa imagem, né? Hoje muito, como você falou um pouco antes da gente começar a É, gravar, né? A gente está bem é. nessa busca aí de É assim, autossuficiência, né? às vezes as celebridades parecem isso, né? Elas se Tá. portam como se, mas não, elas estão se portando como se não precisasse dos outros para os outros. Elas estão na frente dos outros Ótimo, encenando isso, você entende? ótimo. Assim, Sim, Agora, o ideal do eu é um pouco diferente porque ele vem sim. com aquilo que eu vou entendendo que os outros esperam de mim. Então, assim, o que que é que eu tenho que ser, o que que eu devo fazer, o que que eu tenho que alcançar para resgatar um pouco daquilo que eu perdi durante o processo de desenvolvimento, que aí Freud vai Sim. nomear de castração, tem aqueles nomes à Tá, falta. tá. Mas então, assim, é como se eu pudesse trazer do outro aquilo que eu deveria ser para ser amado, para ser reconhecido, para. Então, Sim, esse ideal também, ele é transmitido, mesmo que não só, às vezes até pelo não dito, né? sim. Mas na nossa história tem uma transmissão. Então, tem hora que a gente está perseguindo determinadas metas, e aí, quando você está numa análise, por exemplo, você Eu vê ia que te não falar era da bem a sua análise. meta, mas você estava É, realizando um ideal que foi transmitido porque era o ideal do outro, né? e a gente Essa- escuta isso muito na clínica, né? Na nossa, como analisante e como analista também. É que, às vezes busca-se isso e não sabe nem. De repente vem essa pergunta, né? Mas por que que eu faço assim, né? Pois Por que que é. eu estou perseguindo isso e quando de repente percebe, nem sei se é bem isso que eu quero, né? Que eu É, o desejo, desejo. né? O É, desejo, assim. O desejo não é uma coisa também que desejo nasceu com a de. gente, né? Aham, Ele vem da relação com o outro, do outro. sim, Mas uma coisa é você assumi-lo como seu e falar assim, não, é o que eu desejo. E aí tem os processos de análise também e tal. Outra coisa é sim. quando você reconhece que, na verdade, aquilo que você estava achando que seria a sua grande realização, isso acontece nas análises, né? Assim, pode ser um Sim. ponto ou outro, não precisa ser sempre, né? Mas quando Uhum. você acha que aquela grande realização era sua e na verdade você descobre que tinha um ideal de outra pessoa que você está Sim. assumindo como seu, mas não era bem o seu, né? O seu era um É, outro ideal. Então, é. essas são imagens que a gente tem que, de certa forma, orientam a gente. Não que elas sejam ruins, elas estão aí. Sim. Mas às vezes elas podem se traduzir nesse tipo de coisa, assim, de você se debater em cima ou se esforçar demais em cima de determinada questão e é Tá. um ideal do outro. Inclusive, eu posso ir emendando assim, Pode, porque aí pode. você introduz o que Eu você acho que acha eu acho que interessante. tá claro aqui, né? Sim, Eu acho que ficou claro. Só então, já que você me deu aqui um espacinho, só guarda aí o que que diga, você ia diga, falar. diga. Tá, tá, tá. Mas então tem um eu ideal que é uma busca ou que seria representado por essa imagem completa, que É, não é possível, que não existe, né? Isso que mas que seria uma retomada dessa primeira imagem como desse eu e o narcisismo primeiro infantil. cuidador, esse primeiro narcisismo infantil. É, Mas tá, só que ele vai ser furado sim. pela castração. Quer dizer, o que, né? Fala um pouquinho só da castração pra gente, Não, que é o essa que ele vai ser, o divisão, que ele vai ser perdido, assim, olha só, se a criança tem essa noção um dia, Uhum, e na verdade a gente só vai poder dizer que teve, né? Porque quando você uhum, tem, você não está com a noção que você tem, a imagem, mas ela vai é, ser perdida porque é o seguinte, o outro, as pessoas, elas não correspondem exatamente ao que você quer. uhum, Eu brinco com os alunos assim, chorei, mas mamãe não está aqui agora, entendeu? é, Eu estou chorando, e cadê ela? Só do é, outro faltar nesse momento já me tira da imagem de que eu sou onipotente, ou assim, sim, de que eu sou o bastante. O outro, eu uhum, queria era o outro aqui para me satisfazer, sim. né? Para trazer alguma satisfação. Então, desde o início, esse eu ideal já vai sendo perdido, assim. Agora, aí você me lembrou de outra coisa. Ai, que medo de depois você não lembrar do Não, que você não, ia não vou falar. lembrar. Mas é porque aí vem a importância da entrada do terceiro aí, né? Justamente para que É, não tenha. Aí eu lembrei aqui da imagem do Lacan, né, que é da mãe jacaroa, que também tem sei. uma vontade de ficar naquela simbiose ali, né? Naquele, Com a com a criança. criança. A imagem do Lacan, do crocodilo lá, É, da jacaroa, né? com o Você bebê tá, na boca, com o né? bebê na boca. Na É, boca. é uma certa ideia de que essa relação mãe-filho, né?
vamos pegar só esse recorte, é claro que isso é bem mais complexo, mas esse recorte, Sim. essa relação precisa de um terceiro. Agora, o terceiro, ele já está ali desde o início. A Uhum. questão é como lidar com ele. Então, por exemplo, Tá. eu chorei, mamãe não está aqui, está faltando alguma coisa, né? Eu Sim. vou ter que lidar com o fato de que não fui atendido. Uhum. E não vou ser atendido sempre que eu quiser. Sim. Agora, se tem alguém que fica tentando mascarar isso, colocar alguma assim, não, sempre eu atendo, É. aí pode ser que sim, aí a separação não acontece muito, É. porque essa mãe, vamos chamar mãe, um cuidador, É, o está tratando a cuidador. criança como se ela devesse estar satisfeita o tempo todo. É, como se Não tem espaço. bastassem ali, né? É, não tem Não tem espaço. espaço. Essa Uhum. eu acho que essa imagem é uma das formas de falar dessa imagem Tá. da mãe, Sim, sim. e com a boca, né? É, aí tem esse que entra com bastão, ali com basta, né? Com Que é basta o e terceiro, tira, que é né, o terceiro, que é a criança o dali. mundo. Agora, assim, em algum momento, Ótimo. Lacan está se referindo à entrada que ele chama do pai, o nome do pai, eu falo, né? Aí tem os Que conceitos, também é esse mas é alguma lugar. coisa que entra Isso. dando sentido para a separação. Sim. A separação precisa ter um sentido também, construir um sentido no fato de que separar do outro, aí sim eu posso exercer meu desejo. Ai, ótimo. É, Não é isso? Porque se eu é, tiver misturado com o outro, de quem que é o desejo? é. Então, eu acho legal a gente falar isso, porque a gente, de vez em quando, fala aqui sobre maternidade também, Uhum, uhum. e essa ânsia, né, de nós, mães, vamos colocar ali, que é de ser a mãe mais do que suficientemente boa, Ah, sim. né, que é de ser a mãe total, né, a mãe completa, a mãe que Ah, atende sempre. E a mas, importância desse terceiro, da mãe desejar algo para além, né, dessa mas se você criança. pegar esse ponto, então assim, aí você pega pelo campo da mulher, mãe que quer ser ah, essa mãe, como é que você falou? Total, boa? É mais do que, porque eu lembrei do Winnicott, né, que fala Sim, da mãe sim, suficientemente boa. A mãe suficientemente que quer boa. ser mais do que isso, né? É. Suficientemente não, tem que ser total, né? Pois é, mas então, se você pega pelo lado da mulher, a Uhum. gente não poderia colocar para esse sujeito que isso também é um ideal? Sim, Então, ela está perseguindo um ideal. é, Que ideal é esse? De onde veio? é, Entende, assim? É o desejo, né? é, Aí é uma outra dimensão, entende, é. assim? Mas E esse ideal que é sempre nesse sentido de um ideal de completude, de uma fantasia. é uma fantasia. Quando a gente fala do ideal, e eu estou aqui pegando mais a ideia do ideal do ego, né? Tá, Desse ideal, é a ideia, assim, é a noção de que existiria uma determinada forma de ser ou de tá, ter, que seria a ideal para você sim. conseguir ter as suas satisfações, encontrar os seus prazeres, as realizações, a felicidade. Mas esse nome que Freud deu é muito legal, porque é ideal. É, Ela não é alguma coisa que corresponda. Tem não é. hora que a gente se aproxima dela ou às vezes Sim. realiza algum ponto desse ideal. Quando você Uhum. realiza o ponto do ideal, parece que já tem outro que você quer É, realizar também. Então, assim, a ótimo. ideia, a noção de ideal, ela é muito importante, eu acho, por isso, porque ela orienta, mas o Uhum. problema é quando ela se torna algo que o sujeito não questiona. É. Aí ele tem que Ele se realizar aquilo. fixa ali, né? E Se não fixa desliza, nisso. como você falou, né? De um É. para o outro, É, né? Fazendo um sim. caminho. Ou abandona também, porque não é bem É. o ideal, descobriu que o desejo estava vindo de outro lugar, e, né? Uhum, Ou de outro, né? uhum, Da infância. uhum. Mas aí é isso, né? Importante, então, nesse ponto, que a mãe deseje algo para além da criança, para que a Isso, criança também tenha espaço para desejar, né? isso. É só assim que ela vai ter esse Só, espaço para desejar, né? Não adianta querer, o desejo só vai acontecer no espaço que alguma coisa não está preenchida, né? é, Que dá um desencontro. Aí tem ótimo. desejo, não é só um encontro é importante, né? Sim, Mas o desencontro é que faz com que alguma coisa me mobilize para que eu então queira ótimo. então fazer algo de novo para o outro, para que ele possa me desejar, oferecer alguma Sim, coisa, né? sim. Tem um movimento aí. Não, bacana Movimento. demais. O que eu ia falar antes, pode Tá, voltar? volta, por favor. É porque a questão do narcisismo e do ideal, ele também Aham, se relaciona um pouco, essa noção de ideal do eu ou ideal do ego, ele tem um caráter coletivo também. Ele não é uhum. só da história de cada um, ele é da Tá, história de cada um. Então, os outros que cuidaram, mãe, pai, ou seja, quem for que cuidou, transmitiu alguns ideais. Mas esses ideais transmitidos, uma parcela deles também são ideais de uma determinada cultura. tá.
Então, a nossa cultura tem os seus ideais, Sim. né? E eles vão aparecendo na mídia, eles vão aparecendo de várias formas. São ideais. Tem os valores ideais, aí dependendo da comunidade que você está, tem alguns valores, outros têm Sim. outros valores. Mas, então, esses ideais que eu assumo também são culturais. E aí, você valeria perguntar, dentro do tema do narcisismo, quais são os ideais culturais? Tô doida para te perguntar isso, os Pois nossos. é. O que você está vendo aí? Então, acho que a gente pode Onde falar é de que a muita gente tá? coisa, mas fazendo esse recorte pelo tema, né? E do Sim, espelho, do narcisismo, sim, a gente pode entender que uma parte desses ideais são ideais assim de você o que eu chamaria no processo histórico da ênfase no indivíduo, né? Aquela questão do individualismo que a sim. modernidade foi construindo, e a gente está um pouco no ápice do individualismo com um determinado discurso que tem sido o discurso social. E aí qual que é o ideal? É, por exemplo, um indivíduo que é bem-sucedido. O que que seria bem-sucedido? É um indivíduo que tem um relacionamento que ele quer, ou não tem quando ele não quer, que alcança algum sucesso financeiro, que tem boas relações, Número de seguidores no Instagram. número de seguidores no Hoje é muito, né? Instagram, por exemplo, né? Então, assim, é uma cultura que idealiza, eu acho que pela mídia também, as imagens. Sim, As pessoas começam a acreditar nas imagens, né? E viver com as imagens. Não que a gente já houve um tempo, as imagens sempre foram importantes de alguma sim, forma. sim. Mas agora a gente vive numa produção de imagem, e uma imagem que muitas vezes se torna a imagem que eu idealizo de mim. É, Tem uma coisa acontecendo, provavelmente você sabe disso, eu já ouvi falar, que é pessoas que vão fazer cirurgia plástica, por exemplo, usando como modelo o o filtro. filtro, sim. Olha assim, quer dizer assim, então tudo bem, ali existe uma imagem que o filtro produziu, que é a imagem ideal, e aí você quer transformá-la, já que existe uma tecnologia disponível, É, porque se não existisse, mas existe uma tecnologia, eu quero pagar para tentar me aproximar de uma certa imagem ideal. E aí, por exemplo, se você faz isso, será que você se aproxima dessa pois imagem é. ideal? E eu tenho a impressão, aí me fala, que a gente se aproxima mais ainda de uma angústia maior. Porque vai chegar lá e não é isso, né? Então, e agora? Pois é, Outro procedimento e não é isso. Então, o outro e não é isso. é, Por isso que eu acho que é um bem que esse contexto faz para o capitalismo, né? Para o neoliberalismo, é, sempre oferecendo, não, tem mais um procedimento que você não fez ainda. Não, e isso, esse aqui é. vai dar. E o tanto que isso vai angustiando, porque não é isso, não é isso, não é isso, Não é isso. né? Pois é, assim, eu acho que para algumas pessoas, saindo desse discurso que você acabou de falar, né, essa coisa mais radicalizada, assim, tem pessoas que vão ter Se resolve isso. benefícios, vamos chamar de benefícios narcísicos, por que não? Uhum. Você faz um procedimento, você faz uma Ah, claro, cirurgia, e aquilo te traz um bem-estar, né? acho ótimo. É um Também. bem-estar, Sim, mas não é a solução. Você A entende? Assim, questão é essa, né? é. Ai, que bom que você pontuou isso, é muito importante Porque, mesmo. O porque problema não assim, é o procedimento em si, né? Não é não é isso. isso, É só assim. saber que não tem essa. Não é a parte que falta, né? Isso, é uma Não boa vai te expressão completar, essa, né? Não assim, é a né? parte que falta, né? Não é Aham. isso Não que se vai trata fazer ser disso. feliz. Mas isso que você nomeou, que é uma conjunção entre tecnologia, ciência, tecnologia e mercado, né? É Sim. isso que né, está elaborado lá por Lacan como discurso capitalista, né? Então, isso vai Ah, fazendo, vai criando a promessa de que com a relação entre dinheiro ou mercado, né, e tecnologia, eu alcanço melhor a felicidade. Vamos sim. falar felicidade. Agora, no caso da imagem, é uma felicidade baseada nisso, não envelhecimento, É. refazer, né? E isso é uma resposta, mas não há a resposta, né? Então, Sim. assim, pode chegar no bem-estar, um pequeno bem-estar, a gente pode chegar no Pode, tá bem-estar. tudo bem, né? Faz parte, né? A questão é em que lugar que isso está sendo colocado. O Porque eu sujeito. fico pensando que às vezes tá nesse caminho aí, abrindo mão de um caminho que é tão bacana, né? Pelo menos eu acho, eu sou suspeita para falar assim muito
eu brinco assim, picada pela psicanálise, né? Mas que é essa outra cena, né? Não é essa cena da imagem, é uma outra cena. É. Quer dizer, então, mas o nosso mundo, ele tá, do jeito que a gente está organizado, ele tá guiado muito pela imagem. Sim, A imagem faz parte. Só que parece que ela está se tornando muito preponderante, né? é, A imagem. É claro que uma imagem não é por si, ela é acompanhada de. Vamos imaginar aplicativos de relacionamento. As sim. pessoas vão passando ali imagens, Imagem, né? E escolhendo imagens, assim, é, é como se fosse um mercado. sim, Tem uma certa ideia de mercado tem. por trás disso. Então, a imagem está muito colocada. A questão é a gente conseguir entender que ela não é essa resposta que traria uma compensação para aquilo que Sim, falta, né? Mas a gente conseguir lidar com isso, né? é. Sabendo que vamos alcançar pequenos É. bem-estares possíveis, né? E sabendo disso, faz um melhor uso de todos esses recursos, né? Seja de aplicativo, seja da intervenção cirúrgica, alguma coisa, É, né? assim, para não Sem. ficar seduzido por essa. Porque É, tem um mercado que te seduz, né? tem, Assim, faça tem. isso, use isso, Compre isso, compre isso, né? né? Essas grandes celebridades, youtubers, elas vendem um pouco, É, elas estão vendendo o tempo todo, né? então, E tudo bem, as empresas estão aí para fazer publicidade, mas elas estão vendendo como se fosse vendendo uma vida, né? é, Se viver assim, é, você se realiza mais. é. E aí tem a E, identificação, né? Quanto eu quero ser como essa, como ele. e a gente está pegando um pouco essa questão estética, mas só para fazer uma derivação aqui que eu acho interessante, Tá. é a gente pensar também nessa questão narcísica individual, porque o narcisismo faz parte um pouco desse individualismo, de que você pode se resolver sem que você precise dos outros. É um discurso atual, Muito. muito próximo assim, sem se reduzir a, porque eu acho que Tá. o empreendedorismo é muito mais coisas, Uhum. mas a ideia de que você pode resolver as coisas e conseguir tudo por você mesmo, tudo depende de você. Olha que incentivo ao indivíduo e a uma certa imagem de si. Sim. Certo? Assim, é como se assim, seja, é quase isso, né? Uhum. Seja narcísico, acredite em É. você, é o seu potencial, destrave não sei o quê. Tudo depende de você, sabe? Uhum. Da sua mente, da sua. E não depende. Não, Depende de uma não é série de simples fatores assim, dos né? mais diversos, né? É. Para cada um de nós, né? Então é uma certa venda de uma imagem narcísica. Sim. Talvez por isso a gente está falando de narcisismo, tá? É verdade. Né? Mas só que narcisista é o outro, né? Eu não. Pois é, assim, não, o narcisista problemático é o É o outro. Eu outro. sou narcisista só até um ponto que eu tô bem, né? Eu É também. engraçado isso, né? É, É. mas muito interessante isso que você colocou. E aí vem também, né, desdobrando aí a coisa do amor próprio, né, que a gente ouve tanto, assim, não, primeiro tem que ser bom para mim. Pois é. Eu, na relação, eu primeiro. Até que tudo é uma questão de medida, igual você está pontuando sempre aqui, né? Todas as vezes. A questão, então, gente, fica bem claro, acho que está ficando, né, Hélio? De que não como diria Oswaldo Montenegro, né? Como é que é? As coisas se transformam, isso não é bom nem mal. Pois Então, é. tudo que a gente está falando aqui, intervenção cirúrgica, aplicativo, tecnologia, não é bom nem mal. Uhum, Depende uhum, da uhum. função que tem para cada um de nós, né? Sim, O uso que a gente faz. A gente quer na alertar vida. aqui, refletir sobre isso, né? Só Na vida, só assim. para fazer uma reflexão, Porque exatamente. parece que está exacerbado, né? É fato que a gente está adoecido, a gente está numa sociedade adoecida, né? A gente está tomado, realmente parece que no excesso. Eu brinco às vezes que parece que a gente foi engolido pelo Instagram, né? E hoje somos personagens ali, com aquele filtrozinho, aqueles pequenos recortes que são colocados ali. Imagem, como você falou, né? Pois é, mas é interessante você usar a palavra personagem, porque essa é uma questão interessante, né? A gente achar que a gente é um personagem só, É, sabe? Assim, eu sou aquele que está ali. Não, você é uma multiplicidade bacana. de coisas que se entrelaçam e que Sim, são diferentes em lugares diferentes. Claro, tem uma unidade aí que você mantém. Eu, né? Eu sim, sou uma é um unidade, erro. uma pequena síntese. Mas Mas tem você não tem que papéis. acreditar naquela imagem que você colocou. Uma Você é coerência, aquilo, né? numa.
num bloco. Você sabe que esse é um problema que você deve saber, assim, eu imagino, porque isso a gente é discutido assim, né? Discutido que eu digo assim, nesse meio nosso. Assim, é um problema que algumas celebridades que eu digo assim, atores, cantores, líderes, enfrentam é justamente deles serem identificados à imagem que é passada. Sim. As pessoas começam a tratar essa pessoa como se ele fosse Aquele que é que se visto. apresenta ali em público. E aí a frustração, porque não é, a pessoa é uma pessoa, né? É um sujeito. Então, a celebridade, Isso é algumas muito incômodo. celebridades. Sou celebridade nenhuma, né? Tô aparecendo um pouquinho aqui porque vem muita gente legal aqui conversar comigo. Mas é um incômodo enorme. Te confesso aqui, abrindo Né? meu coração e confessando, é um incômodo enorme da pessoa ver um recortezinho de 2 minutos. Sabe? Eu quase não apareço, já me recorte de outras pessoas falando, mas já me constrói, assim, sabe? Tenho a liberdade de construir uma pessoa inteira a partir de 2 minutos de uma fala decorada. Sabe? É muito injusto. Abrindo meu coração, é muito injusto. Não é isso que a gente está aqui para fazer, é o contrário. Então, pois é, mas assim, mas só que isso é um movimento que acontece, ainda mais usando mídia, quantas pessoas vão ver, estão vendo. Então, assim, há essa construção. O problema é ficar fixado nela. Agora, para quem também se expõe assim, isso é um problema, de ter que lidar com essa imagem que foi feita, né? Eu acho que o lugar do analista ajuda a gente um pouquinho, pelo menos a minha ajuda, que é esse de passar por aquele filtro do não é comigo. Né? Não sou eu, né? Entendi. Sabe? Não está falando de mim. Sim, exatamente. Está falando de outra pessoa. Conseguir descolar, né? Descolar. A gente não acreditar nisso que o outro tá, que é uma prisão. E assim, eu me lembro de um exemplo que tinha, antigo, mas bem legal, assim, de uma estratégia usada, o Pelé, né? O Pelé tinha uma mídia, conhecido, o rei. Quando às vezes ele ia falar, ele falava em terceira pessoa, porque o Pelé... Aí, assim, é como se ele estivesse dando uma deslocada dele e o Pelé, né? Assim, uma coisa bem, bem curiosa, assim, Será de que era fazer. intencional? Não sei dizer, mas assim... Mas que é interessante algumas pessoas, de vez em quando, você vê alguma entrevista, a pessoa faz um deslocamento. Porque é isso, nós não somos exatamente unos o tempo todo e nem correspondendo a uma determinada imagem, né? E é libertador saber disso, né? É libertador. Pois é. Agora, só para abordar um ponto, a gente pode falar dele, assim, eu acho dessa vulgarização do narcisismo, do nome, né? O narcisismo patológico. Eu acho que o fato da gente ter tanta mídia, tanta informação, faz com que algumas coisas ficam aparecendo como possíveis. Então, por exemplo, eu faço muita crítica a quem constrói textos ou vídeos usando essa ideia de que existe... Bom, lá no manual de diagnóstico e tal, tem lá transtorno de personalidade narcisista, que já é uma questão para a psicanálise, né? Porque, enfim, aí teria que entrar em vários pontos. Mas as pessoas começam a escrever livros sobre como não entrar num relacionamento com um narcisista, como identificar, como se safar, como... Aí você fica criando tipos de pessoa. Uma tipologia, ali, né? uma tipologia para poder... Reduz demais, né, o sujeito. E é isso, aí entra no discurso, é o outro. É o outro. Né? Eu que aprendi agora como detectar um narcisista para não me relacionar falar, com... eu sou narcisista, então aqui é o outro, eu não... se falar vai estar na brincadeira, né? Não vai levar a sério, assim. Né? Com certeza. A gente podia falar, então, de relacionamento. Acho que é interessante, porque tem isso, não é? Que o Freud coloca, a gente não se basta, a verdade é essa, a gente nem se suporta muito, não é por isso que a gente vai para o outro. Assim. A gente não se suporta, é ótimo. Eu não dou conta de mim, então deixa eu procurar um outro ali, né? Só que a gente vai nessa... Tô generalizando também, mas assim, me colocando, né? Naturalmente. Mas assim, que a gente vai para essa busca nessa intenção também, né? De vou encontrar a tampa da panela. Tem essa ideia. Metade da laranja e vou achar alguém que... Tá aí o Fábio Júnior tentando. O Fábio Júnior tá aí, né? Ele tentou achar 6 vezes, né? Eu acho, né? 6 ou 7 vezes.
Pois é. Não encontrou, Não parece, encontrou, né? acho Não que encontrou. não. Porque não tem, né? Essa que é a questão. Não tem tampo da panela, não tem metade da laranja, né? Tem Sim. os encontros e desencontros do desejo, né? Do desejo e que vão passar pela imagem, vão passar pelas palavras, vão passar por Uhum. traços que a gente nem imagina quais são, né? E vão passar também, aí aproveitando o tema que a gente está tratando, Uhum. pela imagem idealizada que a gente faz. Sim. Então, assim, normalmente o apaixonamento, Sim. do ponto de vista da psicanálise, ele tem a ver com enxergar no outro um certo ideal Sim. meu. Então, assim, de alguma forma, eu estou vendo a mim mesmo, mas de uma forma diferente no outro, né? Há um ideal. Não é só o ideal que faz isso, tem a diferença, tem uma série de Tá. coisas, mas o ideal faz isso. O ideal te captura. Você está vendo ali alguma coisa que realiza um determinado ideal, né? Então, esse apaixonamento também tá nesse Por isso, imaginário e nesse narcisismo aí de agora completa, nessa fantasia de assim, eu acho que assim, se você o está vendo ali o apaixonamento. ideal e você Aham. vai se encontrar com essa pessoa, ela vai estar te amando, você está Uhum. sendo amado pelo ideal, É, entende? é. Assim, então Olha que maravilha, né? pois Que o céu. é o encontro, mas assim, faz parte Do do encontro, platônico, faz parte, a exatamente, gente tá faz falando de parte. ideal, né? Desse Isso, mundo das das ideias. ideias aí, né? Faz parte um pouco do apaixonamento. A questão é que isso não vai se sustentar só por isso, Sim, porque não tem como um relacionamento se manter com a idealização, mas enquanto se mantém algum tipo de idealização, o relacionamento se mantém. vai se Tem uma coisa construindo. de idealizar, né, o outro. É, é, Enquanto se relaciona, está se idealizando o outro de alguma sim, forma, né? Tanto que tem essa palavra que é admirar, né? sim. Admirar tem a ver com mirar Que também, né? De bacana, alguma é forma, assim, verdade. né? Com É, o olhar que você tem por algum traço do outro, né? sim, Então, então, de certa forma, todo amor tem um pouco da dimensão narcísica. Todo tem. amor tem um pouco da Nosso amor a dimensão gente narcísica. inventa, né? Nosso amor a gente inventa Não e é? fica tentando inventar junto com o outro também. O E se nosso for amor é junto, nosso, tá né? É bom, nosso. né? É, a gente inventa, A boa, aí gente tá bom, inventa. né? A questão é o que vai fazer depois quando a fantasia furar, né? Ou Quando, perceber o furo da fantasia, né? quando perceber que esse ideal, que era uma idealização, né? Que era uma Sim. idealização que estava presente, mas alguma coisa pode sustentar esse relacionamento mesmo sem aquela Uhum. idealização inicial, não é isso? Porque Sim. ela é inicial. É. Mas o que sustenta depois? Aí podem vir. Essa dimensão narcísica talvez se perca um pouco, ela nunca vai estar Tá. totalmente fora, né? Sim. Porque existe alguma coisa que eu vejo meu no outro, né? Essa é uma questão, sempre vai ter Uhum. alguma coisa idealizada para se manter um relacionamento, mas não precisa ser nesse nível inicial, Sim. né? Uhum. Talvez seja isso, né? É. Ou outros fatores, né? Que não sejam tão narcísicos, para lidar com a diferença. Sim. A diferença entre os dois e a diferença entre o ideal e o que é realmente, né? Aham. Que E que vai tem a ver com esse aparecendo. espaço que você falou, né? Que eu achei tão legal marcar isso, que não é colado, Ah, sim, você está né? falando Tem do um relacionamento. intervalo entre dois, né? Que é o É, espaço aí dessa diferença, né? Dessa sim, não, sim. Você fala num não relacionamento, nessa completude. ideia meio Do romântica amor mesmo, da romântico. metade da laranja, né? E você falando desse momento aí, depois da percepção de que não é isso, né? O outro não é tudo aquilo que eu Não era imaginei, nem eu isso, sou né? para ele, né? Exatamente, Tudo que ele exatamente, os achou que eu dois, né? era, né? É. Então a importância de, não De sei, ter um espaço. É é, o espaço que a gente estava falando, que é o espaço do desejo, né? Então, sim, assim, há um espaço, há uma falha, mas essa falha não é suficiente para uma separação. É sim, suficiente só para que não estejamos colados, como você está falando, sim, misturados, né? é, Porque um relacionamento assim, ele foi uma criação histórica, né? é, Esse relacionamento ultra romântico, é, né? Meio completamente idealizado, né? sim, Ele foi uma criação histórica que gera fantasia, porque a fantasia pode querer isso, sim. mas na fantasia a gente pode querer isso. Mas ele é histórico, né? Ele não vai se Uhum, realizar dessa forma, a gente já sabe disso, né? uhum, Quer sim. dizer, eu acho que sim, né? É, espero que sim. Espero que A gente sim. às vezes briga com isso, né? E fala, mas eu quero mesmo assim, né? Naquela birra de menino, né? Eu sei que não tem, sim. mas eu quero. Aí depois se frustra de De novo, aí vai novo. de novo, faz parte, né? Desse jogo aí. Mas tá, e esse tal dessa
pessoa é narcisista, esse que está lá no manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Que ponto que tem de similaridade? O que aconteceu com essa... Que torção que foi essa? E de pegar um conceito que é tão básico e importante para a psicanálise, né? Que a gente está falando aqui de constituição do sujeito, não é qualquer coisa. Né? É fundamental, né? A gente está falando de algo fundamental. Sim. Então, na melhor das hipóteses, todos nós passamos por esse momento narcísico e, como você falou, carregamos isso, um tanto disso, né? Pela vida, né? Pela vida. Agora, como é que acontece? Tem um momento que isso, ou em algumas pessoas, em alguns casos, isso se exacerba, porque isso o narcisismo é o quê? Relacionado a egoísmo, não é? Pessoa manipuladora, eu nem sei exatamente o que é que se fala, para falar a verdade. No transtorno acho que lá. Eu não fiz uma boa pesquisa, assim, e do senso comum, assim, mas eu acho que geralmente é relacionado a isso, né? Uma pessoa que é manipuladora, que é egoísta. Que não considera o outro, que tem os seus interesses acima dos outros, que não tem muita empatia, né? Assim, tem algumas descrições assim, né? Pois é, mas olha, só para retomar, né? Assim, em psicanálise tem isso, né? A Constituição. Agora, quando foi usada a primeira vez a palavra narcisismo, ele estava se referindo a uma patologia mesmo, historicamente, antes de Freud, né? Mas só que era uma patologia muito específica ali, e hoje se transformou nessa ideia de transtorno de personalidade, né? Os transtornos de personalidade, eles já são complicados do ponto de vista da psicanálise, né? Porque aí você está falando de uma personalidade, de um certo conjunto de traços que se repetem, que são estáveis e que indicam determinado tipo de comportamento, de atitude, de pensamento. Isso já é complicado em termos de psicanálise. O manual é feito com estatística, mas quando você lê lá as descrições, como a gente estava falando aqui, é uma descrição que poderia se aplicar tanta coisa, a períodos da vida, a situações sociais, sabe assim, vamos pegar uma situação bem interessante, própria do nosso tempo também, que é fácil de pensar. Você é uma pessoa comum, que tem seu trabalho e tal, de repente você, por uma circunstância, você é alçada a um lugar de uma celebridade, com muito dinheiro e que é vista o tempo todo. Isso não faz com que você comece a tratar as pessoas com uma falta de empatia, não que todo mundo faça isso, mas com uma falta de empatia, com uma distância maior, com uma superioridade, sabe? Tipo, que assim, subiu na Gillette, né? Já acha que é... tem gente que quer subir na Gillette, já né? acha que tá Mas você superior. imagina quem ganhou milhões aí de dólares, quem é bilionário, essas pessoas, elas são cultuadas pelas outras. Então, quase que é legitimado esse tipo de comportamento, né? Ele pode tratar o outro assim. É como se fosse aceitável. E tem gente que é tratada assim e ainda acha que está certo, porque o outro é um bilionário, por exemplo. Então, essa pessoa tem um transtorno de personalidade? Ou foi aquela circunstância toda que é própria do nosso sistema que fez com que ela agisse assim, entende? Então, assim, eu peguei esse exemplo só para dizer que, do ponto de vista da psicanálise, esse transtorno de personalidade narcisista é algo que não faz muito sentido, porque se a gente lê aquela descrição, você vai achar até interessante. Algumas falam assim, olha, isso aqui, mas é como se estivesse descrevendo situações e comportamentos que podem ser de qualquer pessoa em certas situações. Tudo bem, tem gente que vai subir na Gillette, aí já vai se achar, né? Se achar ali. Ok, tem gente que tenha mais tendência para isso em certo momento da vida, ou tem uma tendência mais constante. Talvez isso gere problemas para a pessoa, talvez ela queira mudar isso depois, mas chamar isso de uma personalidade narcisista, sabe assim, como se fosse alguma coisa estável, contínua, e que precisa de um tratamento, é um pouco complicado, porque faz parte de todos nós, e dependendo de onde você estiver, talvez você tenha uma atitude mais arrogante, talvez você tenha uma atitude superior. No racismo, né? A parte do livro que você destacou tem, inclusive, uma questão do racismo. E assim,
se a gente pensa que o racismo é estrutural, bom, a gente é formado para entender que há uma superioridade e isso pode escapar numa certa hora, mesmo que você tenha refletido sobre isso, que você seja crítico a isso. Então, assim, eu estou só pegando esse exemplo para falar. Muito Transtorno de bom. personalidade narcisista, o problema vem a vulgarização depois, que é isso que eu falei. As pessoas tratando o narcisista como se fosse uma coisa identificável, sabe? E um problema de caráter, né? Também Como se fosse um problema de caráter, acho né? que você está falando assim, que reduz demais o sujeito, né? A uma coisa só. Isso, dá um nome, quando né? você fala que para psicanálise é delicado falar de personalidade, de diagnóstico também, né? Desse diagnóstico, Desse tipo de diagnóstico. sim, Outro sim. dia eu gravei aqui sobre ansiedade, eu até trouxe, assim, como é que é? Agorafobia, ansiedade generalizada, ansiedade de separação, diversos nomes. Para psicanálise, angústia. O mal-estar. Então, eu acho muito bacana e sou apaixonada mesmo por essa forma da psicanálise lidar com esse tipo de manifestação do mal-estar, né? Que eu acho que é mais respeitoso com o sujeito até. Você não é isso. Agora, tem um detalhe, né? Que eu pensei aqui agora, me ocorreu agora. Se eu falo que eu tenho um transtorno de personalidade, é fora de mim, né? Você não acha que desresponsabiliza um pouco? Isso, sim. Eu sou assim porque eu tenho um transtorno um de rótulo aqui que me... Eu vou tratar, mas não sou eu. Mas você vai me entender que se eu estou agindo assim é porque eu tenho isso. Pois é, então, é como se dissesse que, assim, fora. É uma desresponsabilização. A psicanálise, como você está tratando aí de uma forma muito legal, ela é justamente isso, é responsabilizar o sujeito, implicá-lo no seu sintoma, no seu sofrimento. Porque a pessoa só vai buscar tratamento se tornar sofrimento, né? Enquanto isso estiver funcionando, ele vai ali, mas aí se tornou um problema. E a gente vai encontrar pessoas assim que chegam ao consultório dizendo, olha, eu era assim, 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 tratava as pessoas assim e achava que estava tudo certo, mas chegou no momento que ou uma empresa deu errado, ou fui demitido, ou não sei o quê, alguém me processou e eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? Então, assim, é tratar o sujeito, né? Não é tratar só o sintoma, a personalidade. A gente não faz isso, a gente quer saber o que está acontecendo. Né? Então, isso aqui trata-se assim. Como não? Na escuta, né? A escuta que vai... o sujeito vai dizer onde é que está a questão para ele, né? Sim. Que também pode ser alguma coisa que o narcisismo está em evidência, né? O narcisismo, o eu, né? A centralidade no eu, né? Está em evidência. Ok. Mas é o que você está falando também desses momentos. Aí, em alguns momentos fica mesmo, né? No momento de luto. Né? Acho que o Freud fala do molar, né? Quando a gente está com uma dor de dente, como que a gente não quer saber de quem está do lado de fora. Exatamente. Né? A gente está voltado para ele usa até esse exemplo lá no texto do narcisismo, né? É no do narcisismo, né? Eu acho que ele fala isso, assim, olha, a dor faz com que a gente volte para a gente mesmo. A dor, seja a dor moral, a dor da perda ou a dor física. Né? Aquele poeta ia escrever o grande poema, mas naquele dia ele estava com dor de dente, então não teve jeito de pensar em nada. A gente se volta a si mesmo, né? É isso que ele fala. São momentos. É uma lembrança boa essa. São momentos bacanas. Nossa, tinha tanta coisa para a gente falar, mas tem uma que eu acho que podia... eu anotei aqui, que eu adoro essa parábola do porco-espinho, e acho que o Freud usou também, né? Não sei se que fala da gente calcular a distância, né? Essa parábola falando de relacionamento, acho que aplica legal, não é? Sim. Ele é bem interessante, né? Ele fala disso, eu acho que é no texto do Mal-Estar, mas eu não tenho certeza. Eu também não É porque isso ele tirou de Schopenhauer. Isso, Schopenhauer. Schopenhauer, né? A parábola dos porcos-espinhos, né? Que no frio eles precisam se aquecer, né? Não é isso? Só que se eles se aproximarem demais, eles se espetam. Se eles se afastarem demais, eles se esfriam. Eles têm que encontrar uma certa distância para que o aquecimento e os espetos não interfiram, né? É uma coisa interessante eu pensar. Acho super. Você foi falando do espaço, agora eu lembrei aqui, ficou meio... fora, assim. Mas a gente está falando aqui agora que é da clínica um pouco, né? De como isso chega na clínica. E eu acho que tem um ponto que se a gente pudesse falar um pouquinho, que me parece que é comum na clínica. Comum, assim, que eu falo, né? Que acontece comum a todos nós, sujeitos, assim. Que é essa separação ou não separação disso que a gente está chamando mãe, né? Que é desse primeiro cuidador, que é desse primeiro espelho ali, desse primeiro olhar.
né? Que a gente passa, às vezes, uma vida tentando corresponder, né? Uhum. Até brinco assim, não na clínica, mas em outros lugares, às vezes até acontece. Mas de falar a questão do elogio, né? De falar com a criança assim, é tão bonzinho. Eu morro de dó de criança, sabe? Boazinha demais, que não Ah, suja, que sempre coopera, que não tá. tumultua a casa, que não tumultua a escola, Entendi. né? Sabe? Então, o que que eu tenho que ser, né? Se eu sempre ou a criança que recebe outro rótulo também, né? Que é bagunceiro demais, que é desatento. Então, se eu sou desatento, como é que eu vou agir, né? Com desatenção. Ah, sim, sim, sim. Eu falo dessa, tá meio confuso o que Sim. eu tô falando, mas eu acho que chega pra gente adultos, né, na clínica, assim, tentando corresponder a um ideal, Uhum. que é o que você até falou já antes, mas eu queria marcar mais, assim, Uhum. a corresponder ao ideal que de repente nem é seu mesmo, não é, sabe, não tá, Sim. é do outro. É. Então, é porque é o seguinte, como a gente falou, nesses ideais que vão formar essa instância, né? Instância não, mas essa identificação especial que Freud chama de ideal do ego, né? Como ela é uma forma de guiar, a gente vai se relacionando com ela também, né? Sim, Seja pela nossa imagem para o que fazer, e seja pela a imagem do outro com quem a gente está amando, que também a gente está tá, idealizando de alguma forma, né? sim, Agora, eu acho que assim, a maioria das pessoas, pensando nesse recorte que você está propondo aí do sim, ideal e tal, a maioria das pessoas procura a clínica quando há um problema, né? Quando há um é, sofrimento, sim. alguma coisa mexeu ali, vacilou, e aí, porque enquanto está funcionando nossos sintomas, a gente vai, né? Vamos que vai. Vamos que vamos. Aí não funcionou. Muitas vezes não funcionou por isso, né? Porque ficou em questão a idealização, ficou em questão a capacidade de decidir isso, ou ficou em questão mesmo você estar esgotado por tentar realizar um determinado ideal. Por exemplo, um Sim, relacionamento em que você tem como ideal, eu vou colocar uma coisa bem banal aqui, mas tá, talvez sirva. Você tem como ideal que o relacionamento tem que ser mantido. É um ideal. sim, É um ideal, sim, né? E aí você se submete a tudo para é, que o relacionamento seja mantido. Você tenta, vai, insiste, né? uhum, Tem um ideal tentando ser respondido aí. uhum, É ele que vale a pena? Se for, agora vai chegar no momento talvez que isso se esgote, não tem jeito mais, eu não dou conta mais, e aí o sofrimento aparece. é. E no primeiro momento, um grande sofrimento, né? Nesses desencontros, né? É, Quando a gente está. quando para de funcionar Quando, isso aí, fala, poxa, quando tanto parou tempo de que eu funcionar. passei me esforçando aqui Para por fazer, isso. para corresponder, achando que eu estava sendo reconhecido, achando que eu estava sendo correspondido, e aí o outro faz uma coisa que ou é inesperada ou é repetitiva, e aquilo me faz desistir, né? Eu acho Uhum. que tem uma outra dimensão também, quando a gente pensa hoje na depressão, Sim, que é um tema muito relevante, a gente pode vincular uma leitura da depressão com também a questão do ideal. De tá. uma certa forma, um dos poucos momentos em que Freud fala sobre autoestima é nesse texto, né, do narcisismo, Uhum. e assim, de alguma forma, quando a gente começa a achar que a gente está longe demais do ideal, a gente fica meio desentusiasmado, Ah, né? tá. Desanimado, como Sim. se não fosse possível nem um pouco É, dessa aproximação. aí paralisa um pouco. Paralisa, né? De certa forma, é uma forma de entender, né? De certa forma, não. É uma forma de entender a possibilidade de leitura da depressão. Não é a Tá, única, tá, tem várias entendi. outras coisas em torno da depressão, mas Uhum. se você pensar que a pessoa tem uma noção de que ela está muito longe, que o É. ideal está. Não pode nem desejar aquilo, né? Tá tão Não, distante não que aí perde tem. esse desejo, né? Não, mas então, Ou aí fica deixa. isso, perde, assim, fica em questão qual é o desejo, né? Tá. Sabe? Fica em questão qual é o Sim, desejo. Porque por que que eu estou me vendo distante demais ótimo. de um ideal, né? Uhum. Porque aí tem o superego ali, né? O supereu falando assim, você está longe do seu ideal, você está longe do seu ideal. Porque É, essa é a função dele. é. O E ele problema é ele exerce ficar com afinco com, ali, com né? ferro e Sim, fogo, né? com ferro e fogo. Então, e aí assim, por que então que naquele momento você está tão distante desse ideal, né? Acho que essa é a questão também que leva para a clínica, assim. Sim. Uhum. Não, que ótimo, Hélio. Que mais? Que mais que eu acho que a gente vai falar? Você lembra de mais alguma coisa pra gente
colocar, que acho que a gente abordou muitos pontos. Tinha algum que você queria em especial, assim? Não, eu acho que foi. Você sabe que eu escutei um termo outro dia que eu queria só falar dele, porque eu achei bonito. Tá. Que é a gente ir do desejo de reconhecimento, e acho que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, né? Mas que é caminhar do desejo de reconhecimento para reconhecimento do desejo. É. Mas É legal isso, assim, porque até tem como a gente pensar nisso um pouco pelo ideal, né? sim, Porque o que nos mobiliza, né, de forma geral, é o desejo de reconhecimento, né? Então, de que o outro nos reconheça, de que o outro... Reconhecimento aí entra como associado a várias outras palavras e ideias, né? sim, Ser amado, ser gostado, ser acolhido, ser inserido, ser pertencer. pertencer. Então, é isso que eu fico esperando do outro. E fazendo alguma coisa que eu suponho que o outro quer, ou que ele espera de mim, que também passa pelo ideal, né? E um trabalho, uma forma de entender o trabalho da análise seria justamente a hora que eu reconheço que o meu desejo não é necessariamente alcançar o reconhecimento do outro. Pode continuar sendo, mas eu tenho que reconhecer qual é o meu desejo, encontrar com esse desejo na clínica, para que aí eu veja como que ele faz um laço com o outro. E não ficar alienado ao desejo do outro. Esperando do outro que ele me diga o que ele quer. O que você quer de mim, né? É isso, que é a demanda, né? Então, assim, querer ser reconhecido. E a gente faz isso, faz parte da vida. Você fica esperando algum tipo de reconhecimento, né? A gente faz muito essa pergunta, né? Sim, o que você quer de mim? Isso, sim. Porque você quer fazer laço, a gente faz o que você quer de mim. E também o que eu posso te oferecer. Ok, faz parte. Mas o desejo está sempre escapando aí, né? Então, reconhecer o próprio desejo, que às vezes é diferente disso, muitas vezes é diferente disso, é sair um pouco disso que a gente chama de alienar, estar alienado ao desejo, à demanda do outro, né? Não ao desejo do outro, mas à demanda, né? Porque o desejo do outro, ele não é, do ponto de vista psicanalítico, a gente não sabe qual é, a gente sabe qual que é a demanda, o que ele nos pede, né? Aí lembra aquela coisa do Lacan, como é que é mesmo? Eu peço-te que não me des aquilo que eu te peço. Como é que é? Eu peço que não me des aquilo que eu te peço, porque não é isso? A frase é mais ou menos assim, não me dê o que te peço, porque não é bem isso que eu quero. É muito bom. É uma frase justamente que ele estava vinculando ao que é o laço social, né? O laço social é um pouco isso, o desejo escapa, ele está sempre além, escapando. Mas a demanda chega. Agora, sim, até que ponto a gente responde essa demanda, que é tentar encontrar o reconhecimento do outro, né? Acho que a paradoxo, delicadeza é perceber nas demandas que estão indicando aí de caminho, né? Sim, não, então assim, a gente vai ter do outro a demanda, né? Mas a gente sabe que tem alguma coisa que está fora disso, que escapa, né? E esse é que é o movimento do desejo. É aquela pessoa que, assim, só para brincar um pouquinho com isso, falando de relacionamento de novo, mas aquela pessoa que fala assim, nossa, aqui está tudo muito bem, eu vou arrumar um problema aqui, porque senão é melhor arrumar um problema, porque senão tá bem demais aqui. Então, é isso, né? Assim, é porque o desejo escapa a isso, ele sempre tem alguma coisa que está faltando ali, né? Sim. E que bom, né? Que bom que está faltando, né? Porque senão a gente se mobiliza, né? Se imobiliza, né? Se imobiliza. E Ou acho que essa aliena, temporada toda a gente está aí nessa tentativa de ter essa conversa aí, sabe? De ver nessa falta possibilidades, né? E que bom que tem, que é por isso que a gente deseja, é por isso que a gente se movimenta. Né? Desde que a gente entenda a falta nesse sentido, que é uma falta estrutural, né? É alguma coisa que é imanente. Isso. Que não precisa ser intensa demais, que não precisa também ser tampada, que não tem nada que vai resolver. Essa é a perspectiva do sujeito mesmo em psicanálise, né? Isso. É claro que outras vertentes trabalham de uma forma diferente, mas a psicanálise vai dar uma ênfase a isso. Você nunca vai encontrar a sua felicidade total, porque ela não está nos planos, né? Não está. De acordo com Freud, o universo Ai, gente, não foi... desculpa. A felicidade. Ela está aí, ela está aí no caminho, ela está no caminho, mas ela não está assim, ela não está permanente, vamos dizer assim, né?
E não tem tá uma chegada, né? Agora Isso. sim. E não tem, né, gente? Vamos combinar que a gente sabe que não tem, É, né? Que quando eu tiver um filho, quando eu tiver o segundo, quando eu quando tiver. formar, quando, É. Assim, né? é aquela ideia, assim, quando tiver, aí quando você tem, você fala, mas se eu não tivesse, eu É, teria é. viajado, né? Assim, é aquelas coisas Pois assim. é, Não tem, né? Assim, não tem. a vida ela é feita dessas escolhas de assumi-las, né? Aham. Assumi-las como algo que é temporário. Não é É isso, assim, tudo tem temporário. uma temporalidade que você pode desfrutar dela, né? Desfrutar da É. temporalidade. Nossa, você me falou, lembrei que agora eu também não sei, só para gente ir fechando, um texto também tão bonito do Freud, que ele fala da temporalidade e da beleza, né? Agora, mas eu É. não sei onde se lembra disso, que ele Sim, fala da da natureza, da transitoriedade. transitoriedade. É, é. Ele fala isso, assim, porque é um texto pequenininho, É, muito fácil de ler, né? Uma muito. conversa meio com um poeta, né? Que fala assim, Sim. que triste aquela flor. Ela é belíssima, mas ela vai durar tão pouco tempo, né? Isso é triste. Aí Freud falou, mas não. Aproveite o tempo que ela está durando, né? Porque é Isso. isso que É, faz a gente continuar. Porque vai ser transitório, mas isso. pode ter de novo, mas aproveite o tempo, É. né? É E alguma coisa talvez se assim, eu não estou fosse. resumindo, mas É legal procurar. Você falou um texto bacana e é pequenininho mesmo. Mas é isso. Talvez se não fosse transitório, a gente nem enxergaria a beleza disso, né? pois é, Então, assim, às vezes a gente imagina, né? Tem filmes, histórias, né? De não morrer, né? De é, permanecer vivendo. Eu não sei se não fosse se é isso. transitório, se a gente, né, estaria aproveitando da É, mesma forma. Pelo menos assim, na nossa vida aqui, né? é aqui. Né? Para Que quem é para quem é acredita em outra aqui, né? vida, tem isso. Mas aqui Aham. na nossa vida, do jeito que a gente vive, ela é transitória e é um fato, né? Então Uhum. vamos aproveitar o fato de que e viver da forma transitória. De certa Sim. forma, Freud vai falar, né, retomando Freud de novo, que a transitoriedade é a própria, ele chama de castração, né? Sim. Mas desde que para todo mundo entender é a limitação, é a Limitação. impossibilidade de que você Sim. encontre uma satisfação total, plena, né? Uhum. Muito bom. Mas, finalizando aqui com esperança, alguns prazeres, alguma Nós felicidade é temos, possível é nesse claro, caminho aí, mas é né? para isso que a gente está aí também, É né? para isso. Para poder trabalhar com quem está sofrendo e quer que e entende que isso pode mudar. É, Agora a gente só não pode como as propagandas fazem, prometer a felicidade, né? é. Isso a gente não faz, né? Na Não. psicanálise. É. Mas E pelo eu menos acho a que gente esse pode dizer que ajuda. isso é que me apaixona demais na psicanálise, que é esse, falando de radicalidade, é esse respeito radical ao sujeito também, porque eu acho que isso é uma baita de uma falta de respeito, né? Eu falar que eu Prometer. tenho a resposta para a sua vida, Sim. né? E principalmente uma resposta coletiva, né? Isso aqui, esse gadget funciona para todo mundo. É uma resposta. Esse, Pois é, mas olha que legal. Hoje a resposta coletiva é que depende só de você. É meio uma resposta pois coletiva, é, assim, cada um faz é, e a responsabilidade é sua. e se vira aí, né? É esse discurso do, assim, Coach, generalizado do coach. coach. Eu estou aqui não querendo falar, Mas é isso, né? Não é, tem como. é. É isso mesmo. A gente Não, não gente, promete, né? não tem resposta fácil, né? É um caminho, é uma Sim. travessia, Travessia é um né? bom nome, né? É, Travessia, os encontros, os questionamentos, né? As vacilações, mas elas é que mostram que a gente pode sim inventar alguma coisa, né? é, Criar alguma coisa nesse espaço sim, que não tem nada. é. E aí sim, é algo único, né? De cada um, de cada sujeito, Aí você né? chega no singular, No mas é uma singular. construção sua, né? Não é uma construção. E você sabe que está atravessado por todos os outros, mas Isso. que você pode assumir É. como sua. Assim, eu vou pegar outra frase de Freud que ele retirou de Goethe, eu acho, que é Ah, aquela questão: toma a tua herança e faz dela coisa tua, né? olha só. Não sei se Lindíssimo. é Lindíssimo. Então, bora. Saber fazer, né? saber Bora fazer, saber fazer. saber fazer. Ai, obrigada Não, demais. obrigado você. Nossa, é muito mais Gostei muito da assunto. papo, Gostoso demais, né? Esse muito legal. papo, esse tema. E é tão assim, tão aplicável, né? Tão presente. Sim, Eu acho sim. que a gente conseguiu aqui trazer também, né, essa coisa a partir da teoria, algo um pouco mais aprofundado, mas aplicado também, né? Eu E a espero que conversa sim. segue, né? A conversa fica Segue, aberta, sim, não sim, fecha. melhor ainda, né? Não é bom assim? Assim. Muito obrigada. Obrigado a você. Volte Foi um sempre, prazer. Casa é Nossa, e outros diversos temas, né? Foi um prazer.
Obrigada. E obrigado, pessoal. Sigam a gente aí. O Estúdio Leste, aqui, meu parceiro, Iraê, junto da gente aí. Vida Loucamente Sã. E o Hélio Miranda. No Instagram tá assim também, né, Hélio Miranda? Hélio Miranda Júnior. Júnior. Então, obrigada. Até a próxima.